Fala galera, Flavinho DJ falando aqui com vocês. Eu queria bater um papo rapidamente, conversar sobre algumas coisas que eu tenho reparado no Facebook, tem me desanimado bastante, tem feito assim que eu fico triste porque em pleno 2018 você ainda vê pessoas acreditando que políticos vão mudar o Brasil para melhor, tá? Deixando isso bem claro que é para melhor, tá? Porque para pior eles conseguem, por que pareça, isso eles têm por função conseguir deixar o Brasil pior. E os candidatos que estão aí têm grande possibilidade de deixar o Brasil pior, inclusive todos praticamente, tá? Então vamos colocar aí algumas questões, tá bom? Então é o seguinte, se você for ver, tá? Igual muita gente usa o argumento de que Lula ele fez muita coisa boa pro povo, só que eles esquecem que esse dinheiro que é arrecadado, que o Lula utilizou para dar o Bolsa Família, ou mesmo para fazer algum projeto, para desviar o rio tal, não sei o que, isso foi dinheiro tirado do pobre. Como assim, Flavinho? Então é o seguinte, eu vou explicar para vocês como é feito a arrecadação de imposto no Brasil. Bom, quando você vai comprar um pão, inclusive quem está desempregado, não importa a sua situação financeira, tudo que você compra, tá, tem um imposto embutido ali. Por quê? Como que é feito? Se, por exemplo, uma empresa, ele tem que pagar de imposto X valor, ele não vai pagar isso do bolso dele. Ele vai repassar isso para o cliente. Assim como você, por exemplo, a gente que é DJ sabe disso. Se você tem um custo, por exemplo, de transporte, você não vai tirar do seu bolso para pagar. Que você embute aquilo no custo para você ter um lucro. Isso é muito natural, isso é fundamental para funcionar a vida, na verdade, né? Você tem que, quem vai pagar o serviço, vai pagar o custo daquele serviço. Então, o cliente final, que é a pessoa que não tem renda, porque quem tem renda vai sempre repassar esse custo para frente, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu tenho um custo de vida, vamos supor, tem que pagar um aluguel, mesmo tem que pagar um condomínio. Eu vou estar embutindo esse custo, ele tem que sair do meu trabalho, vamos dizer assim, para estar conseguindo encaixar aquilo ali. Então, logicamente, aquilo vai ter que entrar no meu orçamento, ou seja, eu tenho que tirar aquilo e um pouco para me viver ou para me manter minha vida. Então, o meu custo de vida mais alguma coisa que eu ganhar, tá? Se eu estou fazendo uma coisa, tá? Se eu estou fazendo um trabalho que ele dá menos do que eu estou tendo custo de vida, ou eu tenho que diminuir meu custo de vida, ou eu tenho que parar de fazer essa atividade, fazer outra que me dê uma renda que eu consigo sustentar a minha família. E isso vale para as pessoas que têm dinheiro também. Se elas vê que aquilo ali, se elas estão pagando muito imposto e não está dando lucro, o que elas vão fazer? Fechar as portas e vão deixar as pessoas empregadas. Então, quem paga imposto é pobre, é quem não tem dinheiro. Aí o cara vai lá e compra um pão, ele está pagando 50% de imposto. Eu estou fazendo otimista, na maioria das coisas é muito mais de 50%. Então, ou seja, se você colocar na ponta do lápis, de tudo que você recebe, metade você paga imposto. Eu estou sendo otimista porque a maioria das coisas não são 50% de imposto, são 60%, 70%. Tem coisas, por exemplo, tem remédios aí que é 70% de imposto, tá? Tem eletrônicos que você paga que é quase 90% de imposto, tá? Então tem que deixar isso bem claro. Tudo que você compra é imposto. Então mesmo que você não trabalhe coisa, você paga imposto. Então assim, mesmo que você esteja desempregado, você continua pagando imposto. Então esse dinheiro que é arrecadado, ele vai e os políticos decidem aonde vai ser alocado esse dinheiro que foi roubado das pessoas. Porque as pessoas não queriam pagar aquilo. Se elas pudessem escolher entre ficar com aquele dinheiro e não pagar, elas ficariam com o dinheiro, tá? Ou elas escolheriam um serviço que fosse competitivo e o mais barato e o melhor, tá? Como sempre você faz. Aí você fala, Flávio, mas tem que ter o governo, senão a saúde. Galera, eu vou dar um exemplo para vocês de comida, por exemplo, tá? Comida é uma coisa importante. E você imagina se o governo distribuísse comida.
Aliás, já aconteceu isso e as pessoas morreram de fome. Isso se chama comunismo. Aconteceu lá na União Soviética, o governo tentou distribuir comida, isso está acontecendo também, aconteceu na Venezuela e deu errado. Por quê? O governo ele é incapaz de distribuir as coisas corretamente, de alocar recursos. Então, por isso que sempre que é tentado dessa forma, as pessoas passam fome. Por isso que governos pararam de tentar fazer isso. Deixaram, porque senão eles vão deixar a pessoa morrendo de fome. Então é muito importante que tenha uma competição livre mercado. Isso vale para tudo. Se ele não consegue distribuir comida, ele vai conseguir distribuir saúde? Ele vai conseguir distribuir segurança? E quem paga isso é você via imposto. Ou seja, Lula e cambada toda que tiveram durante todo o poder e os que terão, eles estão fazendo, tudo que eles fazem é com dinheiro de outras pessoas. Dinheiro nosso que foi roubado. Então, deixando bem claro para você, político nenhum presta. Não é para ter político, não é para ter governo. É para ter o quê? Pessoas que fazem o serviço. Entendeu? Juízes privados, segurança privada. Ah, mas vai ser muito caro. Não, nem sempre. Porque, como eu já falei, quando tem o livre mercado, livre competição, os serviços mais baratos vão ficando. Igual a gente também, como a gente é DJ, o nosso serviço é livre mercado. E você vê que a gente não consegue fazer cartel. Não existe cartel entre os DJs. Inclusive tem muita gente que tenta até hoje fazer e não consegue. Então não tem como. Quando você deixa o livre mercado agir, automaticamente as pessoas vão conseguindo fazer coisas e coisas mais baratas e melhores, tá? Mesmo com regulamentação, isso acontece no capitalismo, mesmo o governo atrapalhando o capitalismo. Então é o seguinte, galera, não é para ter governo, não confie em político, não acha que o político vai mudar a sua vida para melhor, deixando bem claro, para melhor, porque para pior, todos eles vão conseguir fazer, tá bom? Todos eles têm a capacidade de deixar a sua vida pior. Uns vão deixar menos pior, outros mais um pouco pior ainda do que está. Então assim, mas todos vão deixar pior sua vida e a longo prazo todos eles vão atrapalhar sua vida de alguma forma. Então, quanto antes a gente aprender isso, menos a gente vai sofrer com essas consequências, tá? Quanto mais a gente hostilizar eles, quanto mais a gente tratar eles como bandidos que eles são, como enxergar aquilo como uma organização criminosa, mais fácil a gente vai ter de expurgar essas pessoas, de tirar essas pessoas dali, daquela situação e colocar ela. Igual o exemplo, né? A gente está falando do Lula aqui, mas não precisa ser só o Lula. Aqui a gente está usando o Lula porque ele é um cara que está preso, foi condenado em várias instâncias, não importa se ele roubou ou se ele não roubou, tá? Ele é um político, por natureza ele já recebeu muito dinheiro roubado via imposto pelo salário dele mesmo. Então ele está no lugar certo, como outros também deveriam estar, igualmente. Inclusive o Bolsonaro, mesmo não tendo nada pela lei que deveria ser preso, da mesma forma, ele é um político que viveu 30 anos com o nosso dinheiro roubado, é também membro dessa organização criminosa que se chama Brasil, né? E deve sim acabar com aquilo ali e pagar todos os custos que ele recebeu aí durante essa vida toda política aí à toa, ganhando rios de dinheiro. E se você defende o Lula, mesmo depois de eu ter explicado isso para você, vou te ser sincero, pensa bem, o cara, ele foi condenado, tá? Ele está condenado e sabe qual que é a punição dele? Ficar num quarto muito bem estruturado, com tudo, com todas as regalias possíveis que podem ter. E se você cometesse um crime de roubar um biscoito, você estaria cagando num buraco cheio de gente, enquanto ele está muito bem obrigado, tá? Você é um cidadão de segunda classe para os políticos, porque ele, como político, ele teve todas as regalias que tem um político. E você, que não é político, você é tratado como um cidadão de segunda classe. Porque se você cometer um crime, você, além de ninguém poder te defender, igual tem um monte de gente otária que está defendendo ele, você cagaria num buraco, cheio de gente lá e correria o risco de ser ainda estrupado pelos outros colegas seus de cela.
enquanto ele está muito bem protegido, seguro lá, feliz não vou dizer, né, porque ele quer sair, claro, mas ele tem as regalias que tem um político, tá? E continua recebendo todos os direitos políticos, vamos dizer assim, salário que ele um salário vitalício que ele tem com o presidente, recebendo para pagar 8 funcionários para ele sair, para ele se movimentar, sendo que ele está preso, ele não pode se movimentar, mesmo assim ele está recebendo todo mês um auxílio de gasolina, sendo que ele não pode se locomover, mesmo assim a justiça liberou isso para ele, ou seja, esse dinheiro que a gente está pagando. Então, cara, não defenda políticos de maneira nenhuma. Eu já citei, eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre os políticos, cada um. Todos eles, nenhum presta, nenhum, tá? Nenhum presta. A partir do momento que você vê alguém entrando na política, você já pode ter certeza que essa pessoa já está contaminada, ela vai receber dinheiro roubado, tá? Mesmo ela não sabendo disso, ela está agindo errado, tá? Está numa organização criminosa, e só aceite pessoas que querem entrar lá, que têm um viés libertário, que tem por objetivo querer diminuir o Estado até finalizá-lo, tá? E que tenham isso no coração de finalizar o coisa, e que estejam lá para atrapalhar o governo e diminuir a exploração que ele faz pela gente, tá? Aí sim você pode votar. Por exemplo, a gente pode citar aí o João Amoedo, mas mesmo assim, tá? Tem que ter uma ressalva. Não que eu esteja apoiando ele, mas é um candidato, vamos dizer, do menos pior, tá? Porque Bolsonaro, galera, é o mais do mesmo. Ele teve 30 anos na política, não fez nada. Lula também não fez nada, mesmo estando lá, ele usou dinheiro roubado das pessoas, fez várias coisas que prejudicou a economia, ele manipulou a economia. Então, toda vez que alguém tenta manipular a economia, fode com o mercado e fode com a vida das pessoas, igual a gente está vivendo nessa merda que tá, é por conta disso. Então, galera, fique esperto, abra os olhos, pare de acreditar em políticos. Políticos não prestam, todos, vou repetir para vocês. Ah, mas ele não pega dinheiro, não desvia dinheiro. Não importa, só de estar lá cagando regra já está errado, tá? Só de estar tentando controlar a sua vida já está errado, tá? E vivendo dinheiro roubado. O dinheiro que ele recebe, o salário dele, vem de dinheiro roubado de você. Você paga metade, você trabalha metade do ano para políticos viverem às suas custas. Então, pare de acreditar em políticos, não confie neles, não acreditem neles. Nem o João Amoedo não recomendo, não estou recomendando político nenhum aqui. Não é para ter político, não é para existir político. Resumindo, não é para ter Estado. Vamos deixar isso bem claro para vocês. Parem de acreditar, parem de falar bem de políticos, parem de odeiem políticos, tá? Mas fica antenado com o que está acontecendo na política, mas tenham noção que aquilo ali está errado, aquilo é uma organização criminosa, não é para existir. Ah, Flavinho, mas vai ser difícil a gente acabar com o governo. Não importa, tá errado aquilo lá, aquilo tem que acabar, a gente tem que lutar para acabar, porque a escravidão também usava esse mesmo argumento. Ah, mas é porque sempre teve escravidão desde a humanidade, a gente não sabe como que vai ser, e hoje em dia os escravos estão libertos, convivem com a gente, são pessoas igual a gente, e a gente tem que tratar com respeito. Então, presta atenção, não confie em governos não é para existir, e sim as pessoas ser livres para se associar. Se você quer ter o Lula como presidente, ótimo. Se você quer ter o Bolsonaro como presidente, ótimo, só não me inclua nessa, só não coloque pessoas, só não obrigue as outras pessoas a aceitarem o que você quer para sua vida, tá? Então, deixando bem claro, não é para ter governo, não é para pessoas ser obrigadas a participar dessa merda que é o governo, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!